Mas no sermão expositivo, se ele não tem subsídio para expor aquele versículo específico, ele pode escorregar numa casca de banana, criando, né, coisas que não estão ali. É porque ele tem um script, né? Que é o texto, a perícope, o pedaço que ele leu. Então ele vai ter que exaurir aquele texto. Por A mais que ele ideia, possa fazer ligações com outros versículos para isso no expositivo, né? no expositivo. Mas assim, a ideia principal do texto, da pregação expositiva, é você exaurir, é você explorar o texto ao máximo. E extrair dali as aplicações, o sentido original do texto. Então ele tem uma exigência muito grande nesse aspecto, porque você vai ter que ter ferramentas que lhe proporcionem essa extração do sentido do texto. E aí o pregador vai ter que estudar, vai ter que meditar, vai ter que orar para que consiga realmente fazer as divisões de acordo com o texto, e conseguir explicar o sentido original daquela passagem. Enquanto o sermão temático, ele proporciona uma maior liberdade, entre aspas, porque você vai poder pensar em outros temas com maior fluência, maior frequência, tópicos que tenham a ver com aquilo ali. Agora deixa eu pegar o ponto que Claudio falou, nessa questão da criatividade. Charles Spurgeon, no livro Heróis da Fé, né, tem uma breve biografia dele, mas não está no livro essa citação que eu vou fazer. Ele, em uma das suas confissões, ele diz da grande... Porque ele era uma pessoa que não pregava de forma expositiva. Ele gostava muito de ser temático, Spurgeon. E tem uma confissão dele dizendo: tem dias que eu choro, me esperneio, estou usando aqui bem o nordestino, para poder encontrar o tema. Então, uma desvantagem da pregação temática, nesse aspecto, é porque, às vezes, quando você não está muito criativo, meu irmão, você é acostumado a pregar de forma temática, você luta. E quando eu falo da criatividade, eu também digo que, assim como Deus toca na nossa forma de saber, também é da questão da criatividade. Tem dia que você ora, procura o texto, e Spurgeon dizia: eu não consigo, tem dias que eu procuro o tema, corro atrás. No expositivo, não. Se você pregou o capítulo 1, amanhã é o 2. Para o pastorado também É interessante. é mais interessante. Por quê? Porque você, às vezes, você vai tratar, por exemplo, um problema de adultério dentro da igreja. Você sabe que tem alguém que está fazendo aquilo ali. Mas você não pode pregar um sermão carapuça, né? Ou um sermão de flecha, que é quando você fica dando indireta. Você sabe que tem um problema, você não tem aqui na igreja, mas você sabe que tem lá. Na pregação expositiva, evita de que você entre no púlpito simplesmente para dar um tema, uma pregação em forma de desabafo. Se você pregou no capítulo 1, onde falou em Efésios, por exemplo, que vai tratar sobre o esposo, a esposa, os filhos. Se tiver um problema familiar em relação a filhos que não estão obedecendo os pais, Está dentro da mensagem. está dentro da mensagem. Né? Você não criou um tema. Eita, o pastor hoje vai falar sobre... Irmãos, amanhã a gente vai expor o capítulo de número 4. Né? E aí aquele tema vai ser implantado, vai ser pregado. E não é você que controla o sermão aí. Na verdade, é o texto da Bíblia Sagrada que vai conduzir você para onde você deve ir. Exatamente. Muito bem. Então, seguindo agora para o que deve ter em uma pregação. A gente fala de estrutura de uma mensagem, né, de um sermão. O que é que deve ter nesse sermão? Me permite só fazer um último link ainda do Faça. tema anterior, uma dica, na verdade. Quem gosta de pregar de forma temática, a Bíblia Thompson. É uma Bíblia excelente, porque ela lhe dá referências para você não correr esse risco de tocar em temas que não tenham nada a ver com aquele que você já falou. Então, quem gosta de pregar tematicamente, vai lá na Bíblia Thompson, que ela vai ajudar nesse sentido. Inclusive, ela diz assim, né? Versículos em cadeia temática. Isso, exatamente. Uma vez eu comecei a fazer um exercício de estudar a partir da Bíblia Thompson, e eu comecei no primeiro versículo do Novo Testamento. Eu digo, eu vou seguir a sequência da Bíblia. Para onde ela me levar, eu irei. E é um exercício maravilhoso, porque você faz uma viagem em toda a Bíblia.
eu tive que parar, né? Porque é infinito. É verdade. É tão interessante a forma como ela está elaborada que você não finaliza. Então, Sempre tem perfeita mais pra... O único cuidado que a gente tem, um dos cuidados que a gente tem aí é nos termos, nas palavras. Porque às vezes você pega uma palavra, a palavra X, essa palavra X tem outro versículo, mas nem sempre é o mesmo termo grego, né? Nem sempre é o mesmo sentido que está lá. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Sim, mas indo para o que deve ter em uma pregação. Como fazer um esboço de uma mensagem? Olha, de forma... A questão mais básica que tem em relação ao esboço é que ele tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí para quando você vai começar a pregar agora. Tem outras, tem a questão da preposição, tem a parte do evangelho lá embaixo. Mas para quem está começando a pregar e ele está às vezes, como é que eu faço? Ele primeiro tem que entender, né, essa forma de... Essa estrutura. A gente chama de esqueleto, alguns gostam de chamar de esqueleto. Antes dele ir para fazer essa montagem, é preciso que ele tenha intimidade com o texto que ele quer pregar. A gente falou aqui em pregação expositiva e temática, mas a grosso modo, pensando numa perspectiva geral, toda pregação ela tem que ser expositiva. Não na questão da técnica da pregação expositiva, mas todas elas têm que expor uma verdade. E o pregador, antes de colocar a mão... antes dele colocar os pés no púlpito, ele tem que colocar a mão no sermão. Antes dele colocar os pés... Olha aí uma frase boa. No local onde ele vai pregar, ele tem que pôr a mão no sermão e os olhos na Bíblia Sagrada. Então a ferramenta, a Bíblia em si, ela vai proporcionar... Então a sequência é os olhos na Bíblia, a mão no sermão e os pés no púlpito. Só para depois os pés no púlpito. Só para depois ele chegar lá. Tem gente que faz o contrário. Coloca os pés no púlpito, aí diz, me revela, Senhor. Não é um problema que a gente tem em muitas pessoas hoje? Não estudei, não me preparei. E a gente tem pessoas que sentem orgulho por isso, Vitor. Olha, irmãos, eu não estudei, eu não vim aqui para pregar, não é? Mas tá numa oportunidade, foi convidado previamente e quem convidou fica um pouco até embaraçado com isso. Mas, em primeiro lugar, esses 3 pontos. A gente, na arte da pregação, tem várias questões, né? A preposição, o tema que você vai escolher, mas tudo começa no texto. Esse texto que você vai pregar, colocar sua mão no sermão, é um texto a qual você está familiarizado? Você precisa ler o texto no mínimo umas 10 vezes. Você falou de Spurgeon, se eu não me engano, na biografia, que diz que ele tinha que ler pelo menos 50 vezes. Eu acho que... Não é? Acho que é isso aí. Cabra que lê o texto 50 vezes, e principalmente agora que a gente tem uma quantidade de versões, realmente, meu irmão, ele... Agora tem um detalhe muito importante que eu creio que até pode vir antes da questão da própria elaboração do sermão, que é a ocasião em que você vai pregar. Porque se você vai pregar num culto evangelístico, você precisa pregar um sermão que tenha um cunho evangelístico. Sim, se você for chamado para uma cerimônia fúnebre, o seu sermão precisa ser voltado para a cerimônia fúnebre. O que acontece muitas vezes é que alguém é chamado para uma determinada circunstância, uma determinada ocasião, e o texto que ele vai pregar, expor, não tem nada a ver com aquilo. E esse é um problema, porque o sermão fica desconectado com a realidade das pessoas. Então, antes da preparação do esboço, é você saber aonde eu vou pregar. Qual o meu público? Vou pregar num culto de jovens. Tudo bem, mas é um culto dominical, um culto de portas abertas, como a gente costuma falar no nosso contexto assembleiano. Então, um culto que muitas pessoas não evangélicas vão estar lá. Então, eu creio que o pregador precisa ter essa noção na preparação do sermão para que ele não fale algo que está desconectado com a realidade dos seus ouvintes. E aí sim, ele vai começar a montar o seu sermão. E aí ele vai escolher o texto. Tudo começa no texto. Tudo vai começar no texto. E a partir desse texto ele vai definir a ideia do texto. Interpretar o texto corretamente, que aí é um grande detalhe, porque se você já partir desse ponto de forma equivocada, todo o seu sermão vai sair errado. Então, se você escolhe o texto, tudo bem, o texto foi certo. Mas se você fizer a interpretação errada do texto, aí já deu tudo errado. Mas se você fizer uma boa interpretação,
Você precisa agora contextualizar. O que tem a ver com o ouvinte que vai estar lá falar que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes? O cara vai dizer, sim, e daí? O que isso tem a ver comigo? Então, uma das tarefas do pregador quando ele está fazendo o esboço é trazer o texto da multiplicação dos pães e peixes para a realidade do ouvinte. O que isso tem a ver comigo? Né? Contextualizar, aplicar, estabelecer o alvo da sua mensagem, dividi-la, né? E ilustrar, que é muito importante. Nesse livro do Gilton Moraes, ele disse que a ilustração é como uma janela do sermão. É onde você vai abrir para que o ouvinte contemple a beleza ou aquilo que você está querendo propor. Porque às vezes o pregador ele é muito textual, puro, simples, que ele não consegue abrir o sermão para uma simples ilustração, para um exemplo, para uma história. Você falou que abrir a janela? Abrir a janela da pregação é ilustrar. Salmo 119, versículo 130, o texto diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. O texto, no hebraico, o nome aqui, exposição, é petá. Eu não sou muito bom no hebraico, sabe? Talvez aí os hebraístas vão me perdoar, os que sabem falar. E essa palavra exposição aqui é abrir a porta. Abrir a porta, não é? Nas casas do Oriente Médio, principalmente naquele período, tinham poucas janelas. E a maior fonte de luz naquele período era simplesmente a porta. Nas casas do interior também, antigamente você entrava em casa, eram totalmente escuras. Porque tinha uma janela e outra pequena, mas não tinha fonte de luz. E o texto vai dizer, as tuas palavras dão entendimento aos simples. O termo simples aqui também, a palavra simples em outra tradução, se você for dar uma olhada no original, dá a ideia também de abrir essa porta. Então a exposição, a pregação, ela tem que ser, o pregador ele é uma espécie de porteiro que abre a porta para que as pessoas contemplem a luz da palavra de Deus. Mas aí a pergunta de Cláudio, né? Eu lembrei que o Vitor estava falando que a pregação tem que ser de acordo com com o ambiente. A ocasião, né? Eu lembrei que eu fui para um culto de formatura e o pregador foi falar sobre os cavalos que tinha lá em Zacarias. Olha. Os cavalos e os cavaleiros. Olha. E o pessoal ficou assim, sim, mas qual é a relação? Exatamente. Mas na formatura não tinha veterinário, não. E até Não, era uma formatura de uma turma de engenharia civil. Parece uma coisa assim. Então, a ocasião ela é muito importante para o pregador, para ele contextualizar o seu. E aí ele vai ilustrar essa mensagem. E quem era mestre nisso? Jesus. Jesus era o mestre em ilustrações. E aí ele ilustrava com semente, com peixe, com rede, com coisas do cotidiano que ele conseguia fazer a mensagem alcançar o mais simples. Do mais simples ao mais entendido, compreendia a mensagem ao agricultor. porque ele ilustrava o que ele estava dizendo. Por mais que em algumas vezes, quando ele falava por parábolas, alguns não entendiam, mas era proposital. Mas Jesus era um mestre em ilustrações e pregava para que as pessoas compreendessem a mensagem. Então é muito importante isso, porque senão nós ficaremos somente presos na letra fria.